Imaginei que passaria por uma situação assim. Eu detesto conflitos e sempre tentei me dar bem com todo mundo. Mas uma vez me tornei vítima de cyberbullying e isso foi um pesadelo. Eu já havia ouvido falar de bullying virtual antes e pensava que esse tipo de problema era coisa de países de primeiro mundo. Se você não gostar dos comentários de alguém nas redes sociais, é só bloquear a pessoa e pronto. Afinal, o que vem de baixo não lhe atinge, era o que eu pensava. Outra coisa, eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer comigo. Eu sou tímida e não muito social. Sou exatamente uma daquelas pessoas que ninguém vê. Bem, isso não é legal, eu sei, mas odeio atenção. Aí, uma vez recebi essa atenção em excesso e não soube o que fazer. Tudo começou na escola, na hora do intervalo, quando comecei a conversar com um dos meus colegas de turma. Nós estávamos na mesma turma de sociologia. Era um cara muito inteligente e nós tínhamos muitos assuntos em comum, então foi uma conversa agradável. Para mim, foi uma emoção nova, já que normalmente sou a pessoa mais calada da sala. Não pense que eu estava apaixonada por ele ou algo do tipo, ele só era um cara legal. Depois do intervalo, cada um foi para sua sala e a conversa acabou. Pelo menos foi o que eu pensei. No fim do dia, me deparei com a namorada daquele garoto. O nome dela era Liz e com as amigas dela. Elas literalmente me cercaram e começaram a gritar comigo. A Liz disse que eu estava tentando roubar o namorado dela. Eu detesto confrontos e fiquei bastante assustada. Todas aquelas alegações eram absurdas demais. Olha, eu disse, eu não tenho intenção alguma de roubar o seu namorado, eu nem gosto dele. Isso pareceu irritá-la ainda mais e a situação estava saindo do controle. Eu achei que ela ficaria um pouquinho mais calma se eu dissesse, veja só, mesmo se eu gostasse dele, é claro que ele não gosta de mim. Mas isso foi um erro. Ela ficou furiosa e disse que era melhor eu nem chegar perto dele. Caso contrário... Ela não especificou o que aconteceria caso me visse com ele de novo, mas depois dessa ameaça, me deixou em paz. Eu fiquei exausta, os conflitos me deixam cansada, mas tudo parecia ter acabado bem e fui para casa aliviada. Eu dei uma olhada nas minhas redes sociais, mesmo sendo muito tímida na vida real, consigo me soltar mais na internet. Eu tenho muitos contatos lá, amigos e seguidores, e gosto de conversar com eles. Em menos de 2 horas, algo estranho começou a acontecer. Comecei a receber um monte de comentários nojentos de contas anônimas criadas recentemente. Elas comentavam as minhas fotos e posts, me xingando e dizendo que eu era gorda, feia e burra. Eu bloqueei todas de uma vez. Embora essas contas fossem anônimas, imaginei quem estava por trás daquilo. Liz foi a única pessoa com a qual eu havia tido um conflito. Mas é claro que bloquear não resolveu nada. Havia mais contas novas que vieram para me insultar. Liz tinha mobilizado todas as amigas dela. Então eu tive que colocar todas as minhas contas no modo privado. Depois disso, elas pararam. No dia seguinte, na escola, eu vi a Liz, que tentava parecer que não estava envolvida com aquela história toda. Eu tive que enfrentá-la e perguntar o que ela pensava que estava fazendo. Ela fez cara de surpresa e me assegurou que não sabia do que eu estava falando. Que falsa! Mas eu não tinha provas. Porém, pensei que tinha resolvido o problema ativando o modo privado nas minhas contas. Quando cheguei em casa, descobri que os meus amigos estavam recebendo mensagens nojentas sobre mim daquelas contas anônimas. Foi horrível. Claro que os meus amigos de verdade ignoraram e as bloquearam, mas havia muita gente que não me conhecia tão bem e só Deus sabe o que pensaram de mim. Desta vez, as ofensas eram mais elaboradas. Fofocas que diziam que eu fazia coisas horríveis, que eu fazia bullying com outros colegas, que eu roubava as coisas dos meus colegas, que eu assaltava lojas, etc. Claro, era tudo falso. Eu tive que denunciar esses usuários por cyberbullying e eles foram bloqueados, mas continuaram criando contas novas. O pior é que, primeiro, elas não pareciam querer parar, e segundo, sempre criavam novas maneiras de me torturar. Uma vez, até encontrei um clube de inimigos dedicado a mim. Havia fotos minhas da escola, relatórios do que eu estava fazendo e tudo isso com comentários sarcásticos. Me senti encurralada. Eu já não estava segura na escola e parecia que tinha alguém me observando o tempo todo. Liz e as amigas dela olhavam para mim e riam, mas fingiam não saber do que eu estava falando quando as enfrentava. Algumas até demonstraram certa solidariedade. Bloquear um grupo não resolvia, elas criavam outro. Claro, eu poderia fazer uma coisa, fechar todas as minhas contas e ficar offline por um tempo. Eu tentei, mas não consegui ficar sem elas por mais que um dia. Toda a minha vida social estava na internet. Eu precisava controlar as coisas que meus inimigos escreviam sobre mim. Falar com meus pais e com os professores não parecia ser uma opção.
eu sofreria mais ataques ainda e nem tinha como provar que quem estava fazendo isso eram a Liz e as amigas dela. E eu detestava a simples ideia de que eles leriam aquelas coisas sujas sobre mim. Eu tinha vergonha. Então, simplesmente comecei a matar aulas, principalmente aquelas nas quais eu encontraria a Liz e o namorado dela. O fim do ano chegou e eu estava totalmente destruída psicologicamente e com notas horríveis. Eu tinha perdido aulas demais e mal conseguia passar nas provas. Aí, meus pais resolveram descobrir o que estava acontecendo comigo e tive que admitir que eu estava sendo atacada virtualmente. Mesmo assim, eu disse que não tinha ideia de quem estava fazendo isso para evitar conflitos e simplesmente implorei a eles para me deixarem mudar de escola. No fim das contas, isso funcionou para mim. Troquei de escola e toda aquela perseguição acabou. Ainda me lembro disso como o momento mais difícil da minha vida. E agora, refletindo sobre isso, acho que eu deveria ter conversado com um adulto para tentar encontrar uma solução para aquele problema. Você não precisa desperdiçar meses e meses da sua vida esperando que uma perseguição termine. A maioria delas provavelmente não vai acabar, então meu conselho nesse caso é falar. O cyberbullying ou ataque virtual é coisa séria, e talvez alguém que você conhece esteja sofrendo com isso agora e não saiba o que fazer. Compartilhe esse vídeo, repasse esses conselhos e inscreva-se no canal para assistir a